Gabi, vamos com a informação? Vamos sim, Pitoli. Eu tenho aqui essa informação do Poder 360. A primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, começa hoje, sexta-feira, dia 14, a analisar se recebe a denúncia apresentada pela PGR, a Procuradoria-Geral da República, contra Eduardo Bolsonaro. Ele é acusado de atuar nos Estados Unidos para tentar interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por aquela suposta tentativa de golpe. O julgamento será feito no plenário virtual, sistema no qual os ministros inserem seus votos eletronicamente, sem nenhum debate. O colegiado opera com um integrante a menos, desde a transferência do ministro Luiz Fux para a segunda turma. A composição atual da primeira turma conta com 4 integrantes. São eles: Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. Os ministros têm até o dia 25 de novembro para decidir se há elementos suficientes para abrir uma ação penal contra o deputado por coação no curso do processo. Se a maioria acolher a denúncia, Eduardo Bolsonaro passará à condição de réu na corte. A tendência é que a decisão seja unânime nesse sentido. Segundo a PGR, vale dizer, o deputado buscou influenciar autoridades e organizações nos Estados Unidos para questionar o processo que resultou na condenação do ex-presidente Bolsonaro no STF, Pitoli. Bogo. Achei importantíssimo. Obrigado, Gabi. Gabi. Lê para mim o finalzinho, as autoridades tentou influenciar. Claro. Lê esse pedacinho para mim. Presta atenção no que a Gabi está lendo. Segundo a PGR, o deputado buscou influenciar autoridades e organizações nos Estados Unidos para questionar o processo que resultou na condenação de Bolsonaro. Buscou influenciar, quer dizer que ele não sabe se influenciou, é isso? Não. Buscou influenciar. Obrigado, Gabi. Buscou influenciar, não é coagir. Não, e outra, não sabe se influenciou, né? Porque eu acusar ele influenciou. Aí, ok. Agora, buscar influenciar. Buscou influenciar. Poderia até cair na tentativa, Pitoli. Mas espera aí, influenciar não é ameaçar. Esse é o primeiro ponto. Influenciar autoridades a questionar o processo. Espera um pouquinho. Não faz parte da atividade de um parlamentar questionar qualquer processo? Não pode mais questionar? Veja, a Gabi está lendo uma matéria do 360. Então a Procuradoria-Geral da República está oferecendo uma denúncia. Isso é crime de abuso de autoridade que eles estão fazendo. Porque o Eduardo Bolsonaro buscou influenciar. Então não é ameaçar. Não é coação no curso do processo. Ponto. A questionar o resultado do processo, certo, é o estrito cumprimento do dever legal. É a obrigação de um deputado questionar qualquer processo que ele acha que ele tenha convicção, até porque ele tem imunidade. Terceiro, ele tentou. E quarto, Pitoli, para condenar, todos nós sabemos que eles querem, essa denúncia será recebida, óbvio, porque é o regime, né, em conluio. O Eduardo Bolsonaro será condenado, porque a intenção do regime, já que deixaram o presidente Bolsonaro inelegível, a intenção do regime também é deixar o Eduardo para ele não ser candidato a presidente da República. Ponto. Então o regime, né, o estado de exceção, irá condenar o Eduardo, já está condenado pelo regime, pelos ditadores, né, porque eles querem tirá-lo da disputa presidencial. Só que eu não consigo enxergar uma situação, Pitoli. O Eduardo condenado porque ele influenciou a aplicação da lei Magnitsky nos Estados Unidos. Automaticamente eles têm que colocar o presidente Trump nesse inquérito. Porque se o presidente Trump sancionou o Alexandre de Moraes como violador de direitos humanos, quem aplicou, quem fez quem se submeteu à coação praticando um ato ilegal, em tese, foi o presidente Trump e o Marco Rubio. Como é que você vai condenar o Eduardo Bolsonaro porque ele influenciou o Trump a praticar ato que é legal? Então não tem coação no curso do processo. Você não pode coagir alguém a praticar ato legal. A coação é uma ameaça a ato ilegal. Como é que eu vou te ameaçar? Pitoli, se você não tomar água durante uma semana, eu vou te pegar. Você vai falar, Borgo, mas se eu não tomar, eu vou morrer. Mas não tem coação para ato legal. Bom exemplo, legal. Então, se eles vão condenar, e eles vão condenar o Eduardo Bolsonaro, já está condenado. Automaticamente, eles teriam que colocar o Trump e o Marco Rubio. E outra, Bogo, a questão do Eduardo Bolsonaro,
O ódiozinho do Moraes é porque agora ele está magnetizado, ele acha que tem toda a influência do Eduardo Bolsonaro nisso, tá, né? Então, é vingança, ponto. Alguma dúvida que a gente está tratando de vingança? Não é só vingança, não é só sentimento pessoal. Não, no caso do Moraes, agora com Mas não com é Magnitsky. só isso, não é só isso não. Não? Se o regime cair, vai dar cadeia, Pitoli. Não, sim. Não é só uma questão, Não, eu entendeu? entendi, Bogo, mas vamos lá. Ó. Esse PGR, reconduzido ao cargo com a votação que teve 45 senadores, né, que optaram pela sua recondução, ele está servindo Sim, serve ao regime. A triangulação ali é o Lewandowski, Gonê e a turma do Supremo Tribunal Federal. Beleza. Para todo mundo está muito claro isso, porque buscou influenciar. Ô, Bogo, eu sou leigo. Teve um momento aqui em Bauru, até muito interessante, eu me lembrei agora, enquanto a Gabi lia a notícia, e eu fiz esse destaque desse trecho, né? Que a prefeitura não tinha nada para mostrar. Aí o jornal, que na época atendia a prefeitura, né? Eu era um assessoria de imprensa da prefeitura, começou a falar assim, ó, Bauru deve ter, sabe, começou assim, Bauru terá, não tem, né? A prefeitura vai lançar, quer dizer, não tem o que falar, eles estavam tentando criar situações para poder ter notícia. Buscou influenciar? Então, Pitoli, Isso é mas uma fragilidade insustentável. seria um erro nosso tentar buscar coerência em alguma coisa agora. Por que tem que ter o duplo grau de jurisdição? Porque um absurdo desse jamais ocorreria numa primeira instância. Num juiz, por exemplo, daqui de Bauru, de qualquer cidade. Porque teria o Tribunal Regional, teria o STJ, teria o Supremo. Para acontecer uma situação dessa que está acontecendo, um absurdo, um escárnio desse, teria que estar desde o juiz até o Supremo, todo mundo ali junto, né, na mesma linha. Não tem como, é impossível. Como a instância originária é o Supremo, e a gente já sabe perfeitamente o que está acontecendo, principalmente na primeira turma, não tem recurso. Quando não tem a quem recorrer, eles perdem completamente a vergonha na cara. E como que a gente vai cobrar coerência, sendo que não tem para quem recorrer? Não tem quem revisar as decisões do regime. Teria, em tese, né? Teria o Senado para fazer o impeachment. Só que nós temos lá um bando de covarde, vendidos, enfim, é uma outra história. Nesse caso, praticamente não tem a quem recorrer. Então não adianta cobrar coerência deles, porque não tem coerência. O que acontece é o seguinte, está nítido. Eles precisam tirar o Eduardo Bolsonaro da jogada, tornar o Eduardo inelegível. Porque, em tese, o Eduardo Bolsonaro poderia disputar a presidência da República, se fosse a vontade do Jair, até de fora do país. E aí, óbvio, Borgo, mas é muito difícil, mas o sistema não vai deixar os 5% de chance. Eles querem eliminar todas as possibilidades. Porque imagina se o Eduardo Bolsonaro disputa a eleição, vira presidente da República, sendo chefe das Forças Armadas, sem USAID, sem CIA para atrapalhar, muito pelo contrário, e tendo apoio do Trump. Alguém tem dúvida do que acontece com o regime? Então é por isso que eles precisam eliminar de todas as formas a possibilidade de algum Bolsonaro ser presidente da República. E não adianta a gente cobrar coerência, porque eles não vão ter coerência. Não, tem desespero. Não tem. Eles vão mandar prender, eles vão processar, eles vão perseguir, eles vão acabar com a vida de quem tiver que acabar para que essa possibilidade não exista. Bogo, Gabi pede passagem. Pois não, Gabi? Posso trazer uma atualização um pouco óbvia? Claro. Do portal Metrópolis. Alexandre de Moraes já voltou para tornar Eduardo Bolsonaro réu. Pô, obrigado, Gabi. O sol brilha lá fora. Eles são previsíveis como nascer e o pôr do sol. Não tem a mínima possibilidade de algo diferente. Mas o resumo é esse. Magnetizado é a mesma coisa do Tagliaferro. É a mesma coisa. Eu já disse isso lá atrás. Ele foi magnetizado no dia 30 de julho. Ele foi magnetizado. 30 de julho. Minha fala logo na sequência. Alguém precisa tirar a caneta da mão desse homem. Porque ter um magnetizado com o poder que esse homem tem, isso é um risco. Por quê? Porque as decisões têm um viés de vingança, de ódio. Né? A gente sabe disso, pô. O cara odeia o Bolsonaro.
Aí ele acha que o Eduardo tem... Eu entendi perfeitamente o que você colocou do sistema, Borgo. Tudo bem, eu entendo e concordo. Mas, além disso tudo, tem um sancionado por violar direitos humanos com uma caneta na mão, meu. Ele ainda faz com requintes de crueldade. Opa. Um sadismo. Opa. Que ele gosta. Lembra quando Por ele exemplo, falou? estão apostando o Bolsonaro preso passando Natal e Ano Novo na cadeia, porque ele quer ver o Bolsonaro preso no Natal e no Ano Novo. Não, é multa de 22 milhões. É. É a operação na casa do Marcos Duval no dia do aniversário dele. Quem não, pô, nós nunca, a história não pode esquecer o dia que ele falou, dando risada, com aquela cara de sádico, de louco. Não, tem muita multa para aplicar e muita gente para prender. Qual o número Meu do... Deus, tem gente morta. Tem inocentes sofrendo, pedindo bloqueio em contas de mulher que não tem nada a ver com isso, com 6, 7 crianças passando fome. E esse cara falando com, sabe, desculpa a palavra, mas com tesão. Tem muita multa para aplicar e muita gente para prender. Pitoli, isso é uma coisa do mal, é maléfica. O número do processo do Bolsonaro aí, 2668. Soma aí, vê quando dá. Dá 22, bicho. Isso aí eu não tinha me tocado. 2668 dá 22. Você entendeu? É isso aí.